Michele, estou dizendo, vamos mudar, vamos transformar. Hoje eu quero trazer para vocês duas mulheres incríveis. E como eu sempre falo que eu ajudo vocês a romper padrões com pertencimento, amor próprio e liberdade, não poderia ser diferente. Eu não vou me prolongar, mas eu vou te dizer uma coisa importantíssima. Tu é um ser de luz, viu, mulher? E tu não é um ser de luz porque tu nasceu de uma mulher, porque tu tem uma luz interna que tu não ativou ainda. E hoje, as minhas convidadas, com certeza, essas garotas vão ativar essa luz em ti. E tu pode ter certeza que tu vai sair daqui uma outra pessoa. Por isso, eu quero que tu mande mensagem pro 21 97159 1211 aqui pra rádio. Nós temos aqui a nossa Luciana, que vai estar colocando essas perguntas no ar. Não, eu dei nome, gente, dei nome. Ela não é mais a voz do além agora. Porque eu tô no novo posicionamento, você sabe como é que eu sou. Depois daquele dia que rasgou minha calça, você não sabe o que ela fez comigo. Posso. Minha calça rasgou, gente. Eu tava aqui, enroscou, rasgou num dia frio. Como é que faz? Me diz. Não faz, né? Aí eu decidi nomear ela Luciana, gente. Luciana. Eu já quero mandar um beijo pros meus ouvintes de Portugal, da Espanha, a galera dos Estados Unidos, que eu sei que também tá junto. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, pessoal do Rio Grande do Sul. 0,3% na Índia. E até a Índia, gente. Não tenho nem roupa pra isso. Bom, essa roupa eu deixo pra depois, porque hoje o dia foi intenso. Mas eu não vou me prolongar muito, porque é muito conteúdo e tá muito gostoso. E vocês não têm noção da transformação e consciência que vocês vão sair do programa do dia de hoje. Eu quero mandar um beijo muito especial agora pra Tati. Tati, tu sabe que nossas conversas têm dado efeitos enormes, transformação total. E eu quero trazer essa mulher hoje pro programa Conscientizando para se conscientizar do valor. E entender que o amor próprio, ele não é só uma boa maquiagem, ele não é só uma roupa. Ele é muito além, ele é teu interno, ele é o teu útero, ele é a tua pelve, ele é o teu clitóris. Sim, papo de adulto. Se tu não tá preparada para isso, por favor, pegue o teu banquinho e saia de fininho. Porque aqui, minha filha, é hoje. É hoje. É hoje. Então nós vamos desmistificar muitas coisas que as minhas convidadas têm. Então lembre-se, mandem mensagem pro 21 97159 1211. Eu não vou me prolongar, mas eu vou te dizer. Me chame no WhatsApp da rádio 21 97159 1211. Mas lembre-se, o meu Instagram é michelleramos.psicoterapeuta. Ajudo mulheres a romper padrões com pertencimento, amor próprio e liberdade. É sobre isso, meu amor. Lu, bota uma musiquinha que a gente já vai em seguida falar com essas gurias, porque eu tô curiosa. Hoje a gente tem aula. A aula é maravilhoso. É hoje. Saudade. Alô, ouvintes da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores, empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos. E nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. Nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. Como
Como eu disse, é hoje que tudo acontece. Mandem mensagem pro 21 97159 1211. E aqui eu sei que tá todo mundo muito acelerado, é muita informação, mas eu quero começar já, porque eu não vou com mais delongas. Lembre-se, é hoje. Por favor, se apresente. Daniele Lolli, consultora em sexologia. Sexologia. Dani, por favor, te apresenta. Então, eu sou a Daniele Lolli, tenho 48 anos, sou bordadeira e consultora em sexologia. Adorei! Não menos importante, mas complementando. Exatamente. Então aqui eu também bordo. Eita! Nós temos Fernanda Leves, a nossa fisioterapeuta pélvica. Gente, nós não estamos preparados para isso. Então, eu sou Fernanda Leves, tenho 42 anos, trabalho com fisioterapia pélvica, assim, amo essa área. Trabalho muito com gestantes, pós-parto, mas essa área da disfunção sexual a gente vê que tem um buraco, né? De muita coisa que tem que ser trabalhada. Por favor, hoje o nosso papo vai ser incrível, então, né, vamos aproveitar o gancho que essas mulheres, lembra que eu falei? Se tu não estiver preparado com esse assunto, por favor, pega o teu banquinho e sai de fininho, porque aqui o assunto é coisa de adulto. Me conte, Daniele, aonde é que tu saiu do bordado e foi parar nessa consultoria? Na verdade, eu não saí do bordado. O bordado continua, eu também continuo. É que tem essa parte da consultoria, da sexologia, que sempre existiu um lado muito forte meu, com um interesse no assunto. E como é que isso veio ficar muito mais forte? Eu fiquei casada por 23 anos e no finalzinho do casamento, entre outros problemas, eu fui percebendo, na verdade, que estava tendo um reflexo isso na nossa relação. Eu comecei a não ter tanto prazer, depois comecei a ter um pouco mais de dor, um pouco mais de incômodo, e chegou a certa uma hora que não conseguia mais ter penetração, não penetrava, não entrava nem o dedinho, o mindinho, assim, mesmo com todo o lubrificante, mesmo com tudo, mesmo querendo. E aquilo começou, aquela dor ser muito presente, machucar, sangrar, ter fissuras, e isso vai associando. Não, e é importante tu falar sobre isso, porque muitas mulheres hoje em dia, elas deixam de ter relações sexuais justamente por não entenderem esse desconforto. E, mulheres, pelo amor de Deus, fisioterapeuta pélvica, Fernanda. Então, é muito difícil aceitar que existe um problema, né? Principalmente nos mundos de hoje e nos dias e nas redes sociais, que todo mundo tem vidas sexuais incríveis, ninguém tem problema, tá tudo maravilhoso. E eu recebo muito isso no consultório, e quando a gente pergunta quando iniciou o sintoma, isso às vezes é desde sempre, ou às vezes tem anos, e isso acontece diariamente. E é difícil entrar em contato com esse problema. E às vezes a mulher fica com dificuldade assim, mas a partir do momento que ela chega no consultório, ela já está assumindo que tem alguma coisa errada. E o que eu tento passar é isso, não, vamos resolver isso. É importante a gente resolver isso, que você tem como resolver e tem como ter uma vida sexual saudável. E tem uma coisa que eu quero te perguntar, porque eu sempre faço uma reunião antes com os meus convidados, vocês sabem disso, e tá tudo certo, que é pra ficar mais claro pra vocês e pra mim também. Numa conversa assim com a Fernanda e com a Dani nos bastidores, a Fernanda falou comigo sobre a parte da quimioterapia, lembra que nós comentamos sobre isso? Por favor, dá uma pincelada sobre isso, sobre essa parte, para que esclareça para a audiência o quanto também isso é importante. Então, as disfunções sexuais, elas podem acontecer tanto numa mulher no início da vida sexual, quanto numa mulher no pós-parto, que às vezes acontece com uma relativa frequência, uma mulher de uma idade mais avançada. Então isso a gente já tem com frequência. O que a gente comentou é que existe sim um ressecamento, uma tendência a ter uma estenose ali da entrada da vagina no período de quimioterapia. O que seria essa estenose? Estenose é quando começa a fechar aquele espaço. Então, se isso vai acontecer, né, independente do processo que está passando, a gente mostra aqui, depois a gente vai mostrar com mais detalhe, mas esse espaço, ele vai fechando. Se ele vai fechando, cada vez menos eu consigo ter espaço para qualquer tipo de penetração, independente da espessura. E essa mulher tende a ter mais ressecamento, tende a ter uma entrada do espaço aqui muito menor, tende a ter dor. Então, já é uma mulher que está passando por um período difícil, e mesmo que esse período se resolva, é importante a gente tratar.
Em pós-operatórios também, de esterectomia, tudo isso, existe uma necessidade da fisioterapia para a gente tratar não só a parte sexual, mas tratar também a função ali daquele assoalho pélvico, de todo aquele aparelho reprodutor e etc. E Dani, o que esse complemento que tu tem como uma consultora em sexualidade, dentro desse trabalho incrível que é a fisioterapeuta pélvica, pode direcionar essa pessoa que tá com essa disfunção, que não tá tendo relação e dói, e sente essa coisinha de nome estranho que eu já esqueci também? Por favor, eu tô curiosa, eu quero saber de tudo. Na verdade, como que entra? Entra, na verdade, no apoio. E ali é que a gente, um acolhimento, e vai entender e levar essa mulher para o autoconhecimento dela. Ela quebrar tabu, quebrar preconceito, porque o prazer, na verdade, a gente acaba vendo a questão cultural das mulheres, ela não foi criada, né, para poder ter a relação sexual por prazer. Ela tinha relação sexual para reprodução, diferente do homem. Então ela é muito podada. A gente vem na história dessa forma. E é preciso olhar para o prazer e conhecer o seu corpo. A gente tem um mapa de prazer, cada uma tem o seu mapa. Explorar isso, saber explorar, porque isso traz o autoconhecimento, traz o amor próprio, que você começou a falar lá na abertura. É muito mais além. E o prazer, você precisa, ele é saúde. Ele é importante você ter essa parte, porque assim, você traz o seu desenvolvimento, você fica menos estressada, você fica mais produtiva nas relações também, porque é um fortalecimento do relacionamento também. Então, assim, como é que faz isso? Quando você se conhece. Quando você se conhece, se permite, você quebra esse tabu, é quando você começa a viver dessa forma. E eu quero fazer uma pergunta para as duas. Se tiver alguma pergunta, Lu, tu me avisa, tá? Eu tô passando. Ah, tá. Obrigada. Então, assim, gente, mandem 21 97 159 1211. Por favor, perguntem homens, perguntem mulheres, porque eu tô perguntando para vocês, depois a gente vai perguntar todo mundo junto, vamos montar um livro. Precisamos disso na vida. Eu quero saber uma coisa importante. Gurias, vou começar com a Fernanda, porque a Fernanda Tá. Fernanda, quando, hoje em dia que a gente tá naquele... que é só o match, chaca, aquela coisa toda. Quando chega uma paciente nova, assim, pra ti... Porque hoje em dia, eu, na idade que eu tô, entendo que sexo é prazer e é com qualidade. A galera mais nova entende que é com quantidade. O que condiciona isso? Sabemos que é o excesso de imagens e tudo mais, mas tu me explica mais sobre isso. Puxando um pouco até o gancho do que Dani estava falando agora, tem muito a ver com essa pessoa, primeiro, se autoconhecer. E aí tem a ver com tudo isso que ela vai falar. Uhum. Eu costumo explicar isso. Independente do parceiro ou da parceira, você precisa entender o que você gosta, como o seu corpo sente prazer, como você se sente melhor, para que tudo possa fluir melhor. E a outra coisa é também desmistificar esse tabu, que tem a ver com isso que você falou, de quantidade, de vidas sexuais incríveis, e essa pessoa entender que não é bem assim, né? Óbvio que você pode explorar isso, trazer uma consciência corporal melhor, explorar realmente o que você gosta, o que te dá prazer, mas existe muita gente com muito problema e que a gente nem imagina. Então, só para ela não se problematizar, a mulher que chega com problema, e às vezes é um problema de longa data, ela não achar que ela é a única que tem problema e que tá todo mundo transando diariamente, né? Qual é a frequência que você tem? Já começa aí, né? A frequência ideal do brasileiro, cara, tem frequência ideal do brasileiro. E aí tem a ver com isso que você está falando. Vamos focar nessa qualidade? Vamos focar no homem entender como é o ciclo de excitação da mulher e como é o ciclo de excitação do homem e começar a construir isso de uma forma legal para que isso possa fluir legal para todo mundo. E é importante isso que tu tá falando, Fernanda, porque na grande maioria das vezes, nós viemos com um padrão familiar. Então, o teu pai e a tua mãe, muitas vezes, eles não estavam ali desenvolvendo um relacionamento. É aquele padrão, papai e mamãe tá tudo bem. Mas hoje em dia, tu pode se conhecer. E isso faz parte do teu pertencimento, do teu amor próprio, da tua liberdade de ser mulher. Nós não podemos mais estarmos em padrões do qual nós não pertencemos. Nós somos livres. Então, olhar com clareza para tua
pro teu interior, não é nem pra tu, pro teu interior, e entender que tu pode sim utilizar um vibrador, tu pode sim fazer um toque genital, isso tudo é muito importante para que tu te sinta pertencente no mundo e livre da famosa palavra julgamento, porque tudo não faz, não pode, e nós viemos dos padrões lá dos primórdios, onde nós só servíamos para reproduzir. Apenas. Não, e é incrível esse assunto. Gente, tô esperando perguntas, por favor. Mas é incrível esse assunto porque isso é um padrão que a gente traz da família, tá? Normalmente a mãe diz assim, tu tem que achar um cara legal, que tu tem um casamento legal, mas ninguém fala sobre sexualidade na família. Os casamentos hoje em dia não, a gente nasceu pra casar e ter família. O prazer, o sentimento, parece que é errado tu ter um vibrador em casa e utilizar ele com teu marido. Parece que é errado tu ter um movimento diferente que não seja papai e mamãe. A Luciana respirou, fala. Então, vamos lá. Então, vocês estão me ouvindo bem aí? Sim. Tá. Antes de eu entrar aqui com os comentários, na verdade a gente não tem pergunta, mas eu achei interessante um homem aqui se pronunciando sobre entrou na menopausa com a mulher, eu achei isso muito legal. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Tem essa coisa do tabu, nós tivemos uma criação diferente de hoje, da modernidade, de tudo que chega a minha filha é diferente do que eu fui. E aí uma pergunta minha, primeiro. Como é que vocês explicam hoje para aquelas mulheres que não se tocavam, que o vibrador era errado, que a igreja não permitia, enfim. Para você ter uma ideia, minha mãe dizia que se eu desse e andasse, ela ia descobrir. Eu tô falando sério. Clube. Eu tô falando sério. Então, como é que essas mulheres, elas continuam com a mesma mentalidade? A internet chegou, tudo avançou, mas não para todas. Então, para essa senhora que está ali, por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque tem um relato desse aqui. Para aquela mulher que está ali, que ainda não chegou ao orgasmo, que não se sente lubrificada, que não se conhece, que tipo de exercícios elas poderiam fazer para se encontrar, para se acharem? Isso. Para se conhecerem? Sei. Na verdade, que era pecado, lembra? Tem alguns caminhos. Tem um caminho aqui que eu vou começar aqui a abrir o caminho e depois vem a Fernanda. Primeiro, ela precisa aceitar. Então, dentro dela, ela precisa aceitar essa questão, quebrar esse tabu que o sexo, a relação, muitas vezes, provavelmente ela teve relações com dor. Por quê? Porque ela não estava lubrificada, ela não estava preparada e ela não se conhecia também. Não conhecia ali o mapa do prazer dela e provavelmente o parceiro dela menos ainda. Já começa por essa questão da curva de resposta, o tempo de resposta da curva da excitação, tanto da mulher quanto do homem, é diferente. Então, o homem ele tem ali aquela curva de excitação que ele começa com desejo, vai para excitação, depois vai no pico de orgasmo e depois é a chamada resolução, que é a recuperação pós-orgasmo. E ele tem um tempo também nesse ciclo, que esse ciclo ele precisa mais ou menos assim, de 5 a 10 minutos, assim, no máximo, para ele poder já estar excitado, passou pela fase do desejo, já está excitado, já vai chegar lá para o orgasmo, depois ele vai trabalhando ali. Já a mulher não, a mulher tem uma outra curva. A mulher ela tem uma curva que ela vai também de desejo, excitação, vai para o orgasmo e também a resolução, só que o que acontece? Ela volta depois, quando ela termina o orgasmo, ela pode voltar para o orgasmo, que são os orgasmos múltiplos, ou ela também já pode voltar de novo, já recupera ali, já vai para o desejo, excitação e já vai para o orgasmo. Então ela é cíclica e ela consegue ter vários orgasmos, diferente do homem. Mas isso não era olhado, isso começou a ser comprovado mesmo por pesquisa a partir do ano 2000, é muito recente, né? Então ainda não tem esse olhar. E isso é que precisa ter essa sensibilidade, porque são tempos diferentes e movimentos diferentes. E uma boa relação é justamente quando você consegue juntar e se encontrar. Bem, tem um relato que eu não posso falar aqui o nome, mas eu a conheço e ela estava falando comigo aqui, que é de São Vicente, Braga, Portugal. Anda. É uma senhora e a vida toda ela nunca sentiu prazer. E ela até recebeu uma doença, né, do marido e ela sempre reclamou de ser muito apertada. Então, eu assim que soube do tema, mandei, ela está ouvindo vocês podem falar um pouquinho para ela. E é muito difícil em Portugal, que é muito mais conservador que aqui. Provavelmente, né, aí no
caso, ela precisa ter uma orientação. E já tá na menopausa já. Então, de um profissional, mas mesmo ela estando na menopausa, enquanto tiver vida, é o momento para transar, ter prazer, ter orgasmo, e a vida não acabou. Só que aí ela precisa ter agora uma orientação, por exemplo, de uma fisioterapeuta pélvica para ver se ela não tem um vaginismo, se ela tem uma outra disfunção sexual, e aí entrar, porque tudo tem tratamento, tem solução, não é, Fê? Normalmente o trabalho que eu faço acaba sendo uma coisa bem multidisciplinar, né? Até a Michele provavelmente conhece pessoas que trabalham especificamente nessa área, não sei se você segue muito isso, mas eu normalmente indico, inclusive, que essa paciente esteja procurando um ginecologista que trabalhe especificamente com disfunção sexual, porque nada contra, mas às vezes o ginecologista mais generalista, ele não vai estar olhando com tanta atenção para isso, e às vezes tem alguma coisa que pode ser feita, e tem alguns lubrificantes específicos que a gente pode estar usando, hidratantes vaginais, que podem estar sendo usados para essa mulher que está nessa fase em específico. Isso é uma coisa. E junto com isso, porque a gente sabe que é uma coisa de múltiplas funções, de várias pontinhas ali, tem todo um histórico, né, do que ela passou aí ao longo da vida, desse histórico dessas relações, como isso foi construído, desde lá da infância. Às vezes eu recebo pacientes que vêm com algum histórico de abuso, ou de como começou essa vida sexual, que às vezes foi muito tolhida, e isso sempre, aqui no consultório eu sempre estou indicando que seja associado a uma psicoterapia também especializada. E olha a importância, né? Janaína Martins, de São Paulo, Guarulhos. Beijo, meu amor. Michele maravilhosa, sou sua fã. Odete Ramos, Salvador, Bahia. Menina, que loucura. Me indicaram, falaram que você é boa. Boa? Sou eu, você é maravilhosa. Agora isso aqui eu achei mó barato. Henrique Pereira, Lisboa, Portugal. Fiz um tratamento com minha mulher e eu e ela entramos na menopausa. E o nosso sexo agora está melhor ainda. Olha que aí. delícia! Vamos saber! Isso aí tá na melhor época, hein? Marcela Lopes, Massachusetts, Estados Unidos. Olha, sofri aqui a minha vida toda. E só agora, com 42 anos, consegui chegar ao orgasmo e ficar molhada. Hoje sou feliz aos 42 anos. Parabéns! Agora mergulha fundo aí, vai conhecer seu corpo, todos os campos, tudo que, daqui a pouco eu volto. tudo que pode te dar prazer, explora esse corpo, que isso é uma potência de prazer. Uma potência enorme. Então, por favor, Luciana, aquela música pra gente respirar, porque aqui a gente mata a cobra e mostra isso daí mesmo que tu sabe. Vamos ver uma música pra gente poder respirar, e aí agora vem a prática, meu amor, tu não tá preparada pra isso. Voltando ao nosso programa Conscientizando, Conscientizar para Evoluir. Boa, Lu, obrigado. Assim, ao vivo é assim mesmo, gente. A gente tá todo mundo empolgado, porque a mesa tá recheada. Eu anoto aqui 50 mil mensagens. Vou selecionando para passagens melhores, ou eu fico aqui e ela me deixa doida. Gente, eu já vim acelerado, que eu já vim de outro evento. Vai lá nos meus stories, michelleramos.psicoterapeuta, e tu vai entender do que eu tô falando. Aí eu tive que vir aqui falar de prazer. Presta atenção. Olha essa coisa linda. Olha isso. Eu sei. Isso aqui é uma flor, tá? Presta atenção. Então aproveita para dar mais um trabalho pra Luciana, porque ela ficou um período sem fazer nada, e manda mensagem pro 21 97 159 1211. De nada, Luciana. Mas eu não vou perder tempo, porque hoje o programa é delas. É elas que estão fazendo. Tem duas perguntas. Bora, manda lá. Quero perguntar sobre a mulher se masturbar na frente do homem. Ai, quem é que Muitas fala? não se sentem à vontade, tabu. Meu nome é Ricardo do Tigardas, mas a mulher não passa que tem orgasmo múltiplo, a maioria. A mulher não, na menopausa, reclama da dor e se cura. Olha, então, vamos começar pela parte do vibrador, da masturbação, e aí depois essa parte da secura já é, e da dor já passa aqui. Olha eu aqui, pra gente. Fernanda. Aham. Então, essa questão da masturbação, é legal que seja construído, na masturbação na frente do parceiro, que seja construído no relacionamento ali do casal. Então, que comece com conversas, com fantasias, com as histórias, que eles vão se aproximando, vão afinando um pouco mais, para que fiquem à vontade, porque assim, realmente, a gente entende e foi apresentado que a masturbação é um momento íntimo seu. Mas e aí quando você começa a fazer, inclusive essa parte da masturbação do lado do parceiro, e o parceiro conseguir entender que ele não está sendo desmerecido nesse momento, é ao contrário, ele está sendo inserido nesse momento, e vocês conseguem fazer
aquecer ainda mais ali a relação, o momento do prazer, com essa permissão. Vou me masturbar na frente do meu parceiro se masturba na minha frente, um pode masturbar o outro, isso só vai enriquecer a relação de vocês e aumentar ainda mais o prazer. Inclusive, pode também usar os vibradores, pode introduzir, não ficar só na masturbação e usar também os vibradores, introduzir ali para o parceiro. Você não está desmerecendo seu parceiro, você está justamente abrindo uma condição sua, permitindo que a relação fique ainda melhor, fique muito mais aquecida. É legal, é interessante, é importante para o casal, né, ali naquele momento, porque você vai descobrindo e conhecendo outras formas de ter prazer, outras formas para se excitar, e um vai potencializando o outro. Ninguém perde espaço para ninguém, é o contrário. Só está unindo forças e todo mundo tem a ganhar. E tem uma coisa bem importante quando a Dani fala sobre vibradores, nós precisamos normalizar vibradores nas nossas relações. Ele não é um amante, ele não é um pecado, ele é o complemento das nossas terminações nervosas. Cadê os aplausos? De nada, de nada, de nada. Por isso, eu tenho mulheres incríveis à minha volta. Como é que eu não vou aprender? Eu aprendo e coloco em prática. Nem tão prática, mas eu aprendo, entendeu? E a gente tá indo. E para falar em terminações nervosas, só como título aqui de curiosidade, o homem tem ali na glande do pênis, que tem a parte mais sensível dele, ele tem 4.000 terminações nervosas. A mulher, no clitóris, ela tem 8.000 terminações nervosas. E aí a questão de quantidade de sangue que você precisa ali para se excitar, né? Um homem precisa, vamos falar aqui, a gente está falando de uma forma, né, em média, né? Que a gente sabe que tem ali uma diferença. Ele precisa ali de uns 10 ml de sangue para poder conseguir estar com um pênis ereto. E já a mulher precisa de 200 ml de sangue para poder ela considerar excitada, porque ela vai lubrificar, vai inchar, o canal vaginal ele vai estender, justamente para poder, ele também se comporta de uma maneira diferente, isso tudo durante esse momento de excitação dela. E aí agora vem a parte, vai justificar por que tantos ml de sangue assim a parte da Fê. Eu já tô aqui invadindo o espaço dela. Fiquei animada. É legal você falar sobre isso, que isso tem a ver com aquilo que a gente estava falando do ciclo de excitação, que eu tendo a explicar a importância das preliminares, etc. Se essa mulher está excitada, seja se masturbando, seja com o parceiro estimulando de alguma forma, ela vai estar com esse canal mais preparado, ela vai estar mais relaxada, ela vai estar mais lubrificada. A tendência, obviamente, se a gente vê que existe um problema, um vaginismo, um excesso de contração e de tensão dessa musculatura, a gente precisa tratar e a gente vai mostrar aqui como. Mas isso que a Dani falou do sangue é exatamente isso, assim, para quem não conhece, essa é a imagem. Aqui é a pontinha do que a gente vê do clitóris que está sendo estimulado. Obviamente aqui está muito exposto, nem todo mundo tem assim tão exposto. Eu tenho amigas que falam assim, a gente precisa mostrar o mapa porque os homens não sabem. Aí eu já fico um pouco nervosa como que eles não sabem. Então se eles não sabem, você mostra. Mas o fato é que aqui atrás mostra como que ele é grande, na verdade. Ele prolonga e ele poderia ser estimulado, isso aqui eu estou mostrando na parte posterior, ele poderia ser estimulado com a penetração também. Então, na verdade, não existe só o orgasmo clitoriano, existe o orgasmo também com a penetração, que também está passando aqui por dentro do canal, entende? Por dentro do canal também existem essas terminações. Então é importante ser estimulado. O que eu mostro e o que eu faço no consultório tratando, obviamente tem níveis de gravidade diferentes. Essa mulher pode chegar com vaginismo, com ressecamento, e aí também tem aquela dor crônica. Se essa mulher sente dor uma vez, sente dor duas, sente dor três, pra que eu vou querer ter relação se não é legal? Aproveitando esse gancho, eu vou fazer a pergunta do Gustavo, né? Que ele diz assim, minha namorada quer usar vibrador junto na nossa relação. Ela pode estar não gostando tanto de mim. Olha, insegurança masculina uma hora dessa, gente. Que Brasil é esse? Falei, Gustavo, aceita, curte, aproveita, senta, vai experimentar, vai conversar com a tua namorada, vai entrar numa loja com ela, vai descobrir, porque tem aqui um monte de vibrador aqui na mesa, ainda tem mais um monte para apresentar e tá sempre chegando novos modelos. E é descobrir, na verdade, assim, vai conhecer o mapa de prazer dela para ver o que ela gosta de ser estimulada. Às vezes é só clitoriana, às vezes é com penetração, é o ponto G. Então tem diversos modelos de vibradores e aí ver o que vai agradar melhor vocês. E o Dani, o que tu sugere para as pessoas que estão iniciando nas relações com esse novo modelo de relacionamento que é incluir um vibrador? Fica nervosa. Por favor.
favor, Taniele. Gente, eu acho que é justamente isso, é quebrar esse tabu Ah, que não é concorrente. gente, ela trouxe o mercado, tem até uma roda, um pneu aqui, tem até um pneu. Mas assim, por favor, demonstre, eu sou curiosa, eu quero saber as pessoas também. A Luciana tá ali se Tem segurando. alguns modelinhos, assim, Ah. por exemplo, olha, esse daqui, ele é um sugador de clitóris e aqui ele também introduz no canal. Então, assim, ele vai vibrar e vai pulsar e ele vai fazer um vai e vem, enquanto aqui você consegue estar encaixado no clitóris. Então, assim, tem outras opções, dá pra aproveitar bastante. Meu marido tá lá fora, eu queria assistir essa aula. A gente já vai conversar com ele ali quando acabar, aqui a gente já chama ele pra conversar. Você tá assistindo o programa? Olha, então, o marido da Luciana. Por favor, Érico, presidente, só um pouquinho, hein? Esse aqui, por exemplo, ele é o 3 em 1. Então, aqui ele é o sugador de clitóris, aqui ele vai vibrar, que é o ponto G, e mais a vibração aqui pra dentro, a pulsação dentro do canal vaginal. E esse é o mais comum, né? Que é tipo assim, a espada da Fernanda. Não tem uma espada, gente. O que a gente faz? Não, então, aqui são os dilatadores. que é o- Olha, dilatador. Calma, mas eu aqui fico não é nervosa. isso. Não é o papel do vibrador. Ai, olha, gente, aqui me já explica, tô vou comer. nervosa. Aqui a gente usa no consultório, eu trouxe só pra vocês terem uma ideia, mas obviamente muitas das vezes a gente não consegue começar nem com um dilatador menorzinho assim, porque aquela mulher que tá com o canal completamente fechado, ela tem dor. Que era o meu caso. E muitas das vezes eu preciso fazer um trabalho corporal antes, liberar essa pelve, liberar externamente todo o assoalho pélvico e a partir daí chegando nesse ponto. Normalmente essa mulher tem exercícios para fazer em casa, normalmente essa mulher vai estimular de diferentes formas. Então, se eu vou chegar nos dilatadores, assim, aqui, por exemplo, eu tenho um vibrador, mas que eu normalmente oriento para que ela faça o deverzinho de casa. Então, ela pode, ele é mais compridinho porque eu posso usar introduzindo, mas ele vibra, então eu pressionando aqui, ele tem a vibração e ela vai começar externamente a estimular. Tem gente que tem uma tensão que você não imagina e essa tensão só tende a piorar. Essa mulher já tem uma dor tão grande que ela não quer nem pensar em fazer nada. Então, com esse vibrador, com lubrificante, com tudo, ela pode estar estimulando externamente. Depois, quando ela conseguir chegar nesse ponto, ela pode estar introduzindo aqui e trazendo, tracionando o alongamento para um lado e para o outro. Essa vibração vai tender a anestesiar um pouco. Aqui no consultório a gente pode usar eletroestimulação, pode usar, tem um óleozinho específico que a gente usa para estar relaxando essa musculatura. E aí a gente vai chegar no ponto dos dilatadores. A mulher vai começar com um dilatador menorzinho trabalhando, ela vai aumentando o nível de espessura e isso vai sendo trabalhado uma evolução. E normalmente ela vai com um deverzinho de casa para fazer isso, para ela ir trabalhando e ir relaxando essa musculatura de uma forma mecânica. O que eu oriento, e aí tem a ver com o que a Dani estava falando, é que ela pode estar potencializando isso, estimulando sim a parte do clitóris. A não ser que essa mulher tenha uma disfunção de uma dor nessa região, uma hipersensibilidade. Se o problema é só aqui no canal, que pode ser um vaginismo, uma vulvodínia, que é uma ardência, a gente pode estar estimulando aqui e com esse estímulo, se ela aprender a sentir prazer aqui, ela vai estar melhorando a lubrificação, relaxando mais e facilitando essa penetração. E aí, falando para o Gustavo e para outras pessoas que passam por esse mesmo problema, a mulher pode estar estimulando aqui, com uma vibração, ou com um sugador, ou com o que for, e junto com a relação. Então, durante a relação, ela pode estar estimulando aqui, relaxando, lubrificando e aumentando o canal, tudo isso vai estar facilitando a relação. Então, isso pode ser utilizado junto. Ela pode utilizar sozinha, eu normalmente oriento que ela utilize sozinha para ela entender o que ela gosta, mas a partir do momento que ela aprendeu a ter prazer, ela poderia estar utilizando isso junto com o parceiro. Tá, mas a pergunta que eu quero fazer é, quando ela chega com vaginismo, eu tô no visagismo, o assunto é outro, tá? No vaginismo, qual é, assim, aquela paciente novinha lá com seus 21 anos que chegou, quanto tempo mais ou menos, em média, as mulheres que te procuram, elas têm uma resposta desse canal, assim, uma média? Então, é engraçado, eu tava conversando sobre isso com meu marido, ele falou assim, essa paciente é bom porque ela fica mais tempo, né? Porque, por exemplo, o meu trabalho com gestante, ele tem um início, meio e fim, né? Outras vezes ela volta no pós-parto, tem outras questões para trabalhar, mas às vezes ela já chega no último trimestre, vai e volta, acabou. E ele teve a impressão na cabeça dele que essa mulher da disfunção sexual ela ia ficar muito tempo. E, gente, depende muito. É impressionante que às vezes no primeiro contato, conversando com essa mulher, você explica um monte de coisa,
ela já melhora a autoconfiança, já entende que ela não tem um problema tão grave quanto ela imaginava, já recebe várias orientações, já destrava. Se isso for associado a uma psicoterapia, ou em alguns casos tem necessidade de algum medicamento, de alguma coisa que vai ser avaliado por uma gineco, essa pessoa evolui muito rápido. Tem pacientes que em 4, 5 sessões já estão bem resolvidas. Tem outras que vão fazer 10, vão fazer 15, sim, porque tem muitas coisas associadas. Depende dela, depende da cabeça, depende da parte mecânica, depende do parceiro. Já tive paciente que estava um tempão aqui tratando e tal, e ela não tinha um parceiro fixo, aí você imagina, vou procurar meu parceiro no Tinder. Aí vem um cara mais ou menos, que também não está tão preparado ali para estimular da forma que tem que ser. Aí o cara não ajuda. Vai ter que mostrar o mapa. E aí é muito difícil, por isso que eu falo. Se resolve aqui sozinha primeiro, para depois você poder também mostrar para esse parceiro, né? Que isso também é uma parceria mesmo. O que te levou a escolher essa profissão? Então, eu sou fisioterapeuta, né? E eu trabalhei em todas as áreas da fisioterapia. Isso é muito longo, eu tenho 20 anos já formada. Então eu trabalhei com a parte neurológica, com a parte respiratória, etc, etc. Quando eu comecei a ir mais para a parte da fisioterapia pélvica, inicialmente foi muito voltado para o trabalho com gestantes. Isso tem 10 anos, quando eu tive meu primeiro filho, e aí eu decidi focar muito nisso, porque é um trabalho que eu amo. E aí você vai vendo que não dá para ser um trabalho só focado ali na gestação. Você vê que é tudo muito amplo. Eu preciso para um trabalho corporal, essa gestante precisa fazer uma preparação para o parto. Nem sempre a gestante ela vem com uma disfunção sexual, é outra coisa. Tem gestante que ela vem aqui para evitar as disfunções que são comuns na gestação por conta de uma sobrecarga. Ela vem com o objetivo de preparar para o parto e no pós-parto ela volta para tentar resolver tudo aquilo ali. Só que eu percebi que existe uma frequência grande de gestantes que também apresentam disfunções sexuais. E aí você vê, essa gestante, ela já teoricamente já teve uma relação, né? Pelo menos ela engravidou, ali ela conseguiu de alguma forma. E aí muitas das vezes ela cursa. E o pós-parto é um momento onde a mulher tem menos libido, tem menos lubrificação. Então muitas das vezes eu já explico isso na gestação para que ela já entenda o que está por vir. Não que ela vá cursar com uma disfunção sexual, mas ela vai entender que vai mudar um pouquinho ali e que dependendo da forma como ela abordar e como a gente tratar e reestruturar aquilo ali vai fluir bem. Mas não necessariamente ela vem por causa disso. Às vezes ela vem focada só no parto, só nos cuidados, ou dores, ou etc. Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. É um assunto extremamente profundo, denso. A gente fica todo mundo aqui olhando. A Luciana já tá tocando a música que eu pedi, porque o programa é ao vivo, entendeu? Vamos lá. Depois de todas essas terminações nervosas, existe o xixi que corre perna fora. E não vem tu me dizendo que é o orgasmo, que é não sei o que tem nome bonito pra isso aí. Tem mulher achando que tá tendo squirt e não é squirt. É, esse nome aí, gente, por favor. Quem que vai me explicar isso aí? Porque eu também sou curiosa. Gente, eu não falo nada, mas assim, é muito comum isso. Na verdade, as mulheres de uma forma geral, né? A tendência é que com 1, 2, 3 gestações é uma tendência maior de uma disfunção do assoalho pélvico. A idade, a questão hormonal, enfim, tem inúmeras questões. Essa mulher que tem uma disfunção, que tem um excesso de tensão, eu preciso que esse assoalho pélvico contraia, relaxe, que ela tenha consciência daquilo ali, que ele possa contrair quando ela espirra, que ele possa contrair quando ela salta, quando ela tem impacto, e que ele possa ter algum controle quando ela tem uma relação sexual. Mas é muito comum esse sintoma, né, do escape de urina, do escape de gases ou até de fezes. Isso altera muito a qualidade de vida da mulher, que na verdade ela está tendo uma alteração nessas funções que são funções desse assoalho pélvico. E aí já entra numa coisa mais profunda, não estou falando só em prazer, só em relação sexual, mas esse assoalho pélvico ele tem a ver com tudo isso e essa mulher precisa lidar com isso. Eu recebi recentemente, isso é super importante, eu não vou falar o nome, mas eu tratei uma menina há algum tempo e ela não conseguia ter nenhuma relação sem dor, super nova, 20 e poucos anos. Trata daqui, trata dali. Ela começou a ter resultado, começou a me mandar mensagem que tinha conseguido a penetração, que tinha tido um pouco de prazer, mas já é alguma coisa, né? E aí ela deu uma sumida, foi, voltou. Aí eu mandei uma mensagem, porque ela sempre tá trocando mensagem. Aí eu falei assim, e aí, como é que tá agora? Falei, bom, se ela sumiu ou ela resolveu, ela desistiu, né? Vamos lá, daí cada um tem o seu caminho.
Aí ela falou assim, resolvi o meu problema, Ai, virei que lésbica. linda. Tá transando. Não, ela desistiu da penetração. Que isso, gente? A mensagem era essa, eu desisti Inova. porque eu virei lésbica. Assim, pra mim, se ela vai se relacionar com homem ou mulher, tudo bem, eu não tenho nada a ver com isso. Mas esse canal, ele precisa funcionar. O que ela vai colocar ali dentro, eu não sei. Ih, gente, Mas se só ela perigo. tem uma estenose, que é o nome que você falou lá no início, se esse canal se fechou, provavelmente ela vai começar a ter os sintomas de escape de urina. Aí é isso, começa a botar um absorventezinho diário, daqui a pouco tá com absorvente noturno, daqui a pouco tá de fralda. E a quantidade de mulheres que eu recebo, aí não falando só da parte sexual, com escape de urina, que é super comum na gestante, no pós-parto, mas que é comum em mulheres que nem têm filho, em mulheres que são jovens, em mulheres que praticam atividades de alto impacto. E aí outro dia eu ouvi as mulheres começaram a ir pra academia com roupa escura, que aí não aparece que escapou urina. Ai, pra você Gente, ver. você vai querer ficar com cheiro de xixi Não sem dá. se Olha incomodar. como isso afeta. E algumas mulheres, elas inclusive, elas já não saem, começam a não ter vida social, Gente. porque se incomoda a tal ponto que ela começa a se ausentar, ela vai se esconder dentro de casa, ela começa a ter fugidas, já não só fugiu da penetração, como ela vai fugir da vida social por causa disso. E nesse momento, e mesmo assim, ela não cai a ficha dela e fala assim, vou procurar uma fisioterapeuta pélvica. Porque, na verdade, existe um bloqueio que a gente acha que é comum ter tudo isso. Não transar não é comum, porque sexo é vida, já diz aquela propaganda, né? Devia fazer uma publi, mas não é. Então, assim, sexo é vida, a gente transa, já dizem as entendidas aqui, que a gente transa até enquanto estiver vivo, então que a gente vive transando. Mas aproveitando toda essa transa, tudo isso, eu quero te fazer uma pergunta. Em que momento tu começou a olhar para a tua vida e entender o que realmente falta e que te paralisa diante daquilo que te deu uma alegria de viver? E pode ser um prazer de tu mesmo utilizar um vibrador, de tu mesmo te tocar, de tu mesmo te sentir e te amar e te gostar. E nessa caminhada nós vamos entrar no quadro Nosso Momento! Vocês sabem que a Luciana adora esse quadro. Hoje, queridos ouvintes da Rádio Tropical Web Brasil, do programa Conscientizando, conscientizar para evoluir, por favor, recolha as tuas coisinhas aqui, né? Porque agora o negócio é comigo. Gente, essa parte do programa é muito legal, porque eu sei o quanto a minha audiência fica esperando por esse momento, porque sempre sai um insight, sempre sai uma transformação, sempre sai algo importante para que ela possa levar para a vida dela. Então, o programa Conscientizando na Rádio Tropical Web Brasil é conscientizar para evoluir. Todo o conteúdo da terça-feira às 20h30 é justamente para te tirar da zona de conforto, do teu padrão, e te levar para uma vida, porque eu vou te dizer, com os boletos, com a raiva e com tudo, a vida é boa, né? Já falei para ti que tem 3 coisas que o rico e pobre passam: raiva, evolução e pagam boleto. Isso aí a gente faz tudo igual e tá tudo bem. Fernanda, vou te explicar, meu amor. Como é que funciona? Eu faço movimento sistêmico, eu sou consteladora familiar já há mais de 9 anos e eu trabalho com o inconsciente. Então, assim, o que te incomoda hoje? Tá? E aí, quando eu falo te incomoda, é algo que tá te paralisando diante das tuas dores, que tu diz, eu não tô conseguindo seguir. E aí, aqui, sutilmente, isso aqui não é uma constelação. Gente, isso aqui não é uma constelação. Eu já ouvi dizer, tu faz... Não é constelação. Isso aqui é um movimento oculto. Eu vou pegar as coisinhas do inconsciente dela e vou mostrar pra ela como tá e como ela tem que fazer pra poder seguir. E aí, se tu também quiser aproveitar, me manda uma mensagem lá no Instagram, @michelleramos.psicoterapeuta, e eu vou agendar uma sessão e a gente vai se aprofundar no teu padrão para que tu possa ter amor próprio, liberdade e pertencimento. Fernanda, por favor, me diga. O povo quer saber, e eu também. O que tá te incomodando nos dias de hoje? Eu tenho que pontuar uma coisa. O que te incomoda? Tem gente que já falou, não tem dinheiro, tô cansada, Tô sempre estressada. tô estressada. Tô cansada, não tô tendo energia. O que te paralisa diante da vida? O que tu diz assim, nossa, eu trato isso, eu sou uma mulher super pra frente, eu sou empresária, eu sou uma médica, eu sou maravilhosa, mas chega ali, eu bato na trave. Eu acho, eu venho até falando muito sobre isso com meu marido, assim, uma aceleração que às vezes eu não consigo segurar, né? Então eu acabo explodindo com mais facilidade, eu tô sempre a 1000 por hora. Que é uma coisa que eu acho que é super controlada, sempre foi, minha vida toda. Eu acho, né? Pra mim tá super sob controle.
mas eu confesso que é uma coisa que acaba atrapalhando no meu dia a dia, né? No trabalho, com a família, eu às vezes acho que me incomoda um pouquinho. Esse descontrole emocional que tu fala é quando tu acaba engolindo as tuas próprias emoções, né? Porque a vida nem tudo a gente pode dizer, como a gente gostaria de falar, né? E tu não consegue, naquele momento que não é pra tu falar, tu desabafa, mesmo tendo um controle emocional do qual tu apresenta ter. E isso também te faz lembrar de algo que tu viveu no teu passado. Então eu vou precisar saber, como é que é o nome do teu pai? Não precisa ser todo, só o primeiro nome. Atos. Mãe? Alda. Então, vamos olhar para essa necessidade, me corrija se eu estiver certa, essa necessidade de ter que dar conta na vida. Tu te vê uma mulher como te dá conta de tudo? É, acho que dou, né? Mas tem que dar, né? Não tem outra opção. Gente. Porque assim, normalmente a mulher que dá conta de tudo é aquela mulher que explode, porque ela vai mesmo controlando as emoções dela no dia a dia, a gente tem milhões de coisas para fazer. E quando vê daqui a pouco assim, gente, oi, que é oi? Oi do quê? Oi do quê? Oi do... A gente começa a falar. E aí a gente volta pro nosso lugar porque a gente acha que tá fazendo errado. Então muitas vezes a gente quer dar conta porque alguém nos ensinou a dar conta. E aí que a gente vai saber. Vamos lá. Eu vou pedir pra tu pegar esse bonequinho sem intenção nenhuma. Tu simplesmente vai ver onde tu quer colocar ele aqui e vai posicionar. E assim eu coloco a intenção e tu coloca ele. Tá, só colocar. Uhum. Aonde tu sente de colocar. Gente, eu não sei o que é. Já vou dizer pra vocês uma coisa, eu amo o meu trabalho. Ela vai pegar a régua? Não, a régua não. Tem uma régua, gente. Na sessão, lá, se quer conhecer a régua, me chama lá no Instagram que tu vai conhecer a régua. Esse aqui faz parte, as cartinhas, depois a gente vai tirar uma. O que eu vou te dizer? Vamos lá. Fernanda. Vou botar tua pequenininha aqui pra gente entender melhor como é que fica a dinâmica, tá? Fernanda. Eu sou essa? Tu é essa daí. Isso. Tua mãe. Ai. Tua mãe. A necessidade de dar conta de tudo. Teu pai. E a leveza diante da vida. É isto. E o que acontece com isso tudo? O teu olhar hoje, na tua vida adulta, ele está olhando para tua mãe, pro teu pai e para tudo que ela deu conta. Então, tu sente a necessidade inconsciente de estar olhando para aquele teu padrão e achar que tu tem que seguir o histórico do que ela te ensinou. Mas tu tem uma oportunidade de fazer diferente, que é o que tu vem fazendo. Rompendo as tuas barreiras, rompendo os teus padrões. Só que a leveza da vida, ela olha pra ti quando tu consegue ser mais... Não vou dizer infantil, mas tu consegue ter mais alegria em viver. Entendeu? Ser mais leve, porque tu é uma mulher que trata de outras mulheres. Então, o teu olhar é de luz, é de clareza. Mas tu carrega essa parte de querer dar conta, de querer se posicionar da tua mãe. Eu não sei como é que foi a relação, também não cabe aqui para expor tudo isso, mas se fizer sentido, tá tudo bem. Por quê? Quando é que tu vai conseguir cada vez mais acrescentar leveza na tua vida? Quando tu entender que o teu pai e a tua mãe, eles te deram o que eles podiam. E tu não precisa fazer o que a tua mãe fez. Tu simplesmente pode ser esta menina aqui e te posicionar como adulta diante da vida, buscando aquilo que tu gosta e te deixa feliz. Vou botar dinheirinho que deixa a gente feliz também. Então, o que a sistêmica diz aqui? Que muitas vezes a gente está presa nesse padrão inconsciente, que é o que a gente acaba dando na trave. Porque eu não consigo soltar os pesos da vida, porque alguém lá atrás eu vi ser cobrada, que tinha que dar conta de 5 filhos, de 4 filhos, trabalhar fora, limpar a casa, todos esses pesos que a gente tem. Então a sistêmica ela fala muito sobre isso, sobre a repetição do padrão na nossa vida. Quando eu tomo consciência, eu olho pra minha vida hoje, aí eu sei que tu é casada, né? E aí tu pode
fazer cada vez mais o que tu quiser com teus filhos, não sei quantos bebezinhos tu tem, vou botar 2, tá? Porque essa aqui é a oportunidade de fazer um caminho diferente. Então, todas as vezes que tu achar que tu tá sobrecarregada, lembra que essa garota aqui não precisa repetir o padrão que a tua mãe repetiu. Tu é livre. Liberdade total. A tua cara é a melhor, mas... Não tem que dar conta. Não tem que dar conta. Sabe por quê? Porque a tua história, a história da tua mãe era dar conta. A tua não é dar conta. A tua é aprender. Porque tu sabe ser criança. Então, qual é a referência que o teu inconsciente tem? A minha mãe me ensinou a dar conta. Eu vou buscar isso lá atrás. Quando eu busco lá atrás, eu não consigo construir um futuro diferente. Então, tu tem que ser livre para aprender com as tuas escolhas. É óbvio que nós, como adultos, temos responsabilidades. Isso é muito importante. Mas não tem problema nenhum se eu quiser pular amarelinha. Não tem problema nenhum se eu quiser ser criança. Se eu quiser dançar hilariê. A gente assumir a importância dessa garota para que a gente consiga cada vez mais se posicionar com leveza diante da vida. Porque senão nos tornamos mulheres amargas, pesadas e achando que nós carregamos o mundo. E não é por aí. Nós somos livres. Nós temos que olhar para a liberdade, porque a gente dá luz e dá vida a outras pessoas, é olhar para essa liberdade com aquilo que a gente é e que lute o mundo. Eu vim da minha mãe. Eles me deram a vida, mas eu não sou eles. Sim, é o dar conta com leveza, né? Que é isso. Exatamente, da conta com leveza. Tô ali com ele. Tô achando. Tanto que saiu na tua frente. O que saiu na tua frente. Eu botei ali, né? Né? Mas o que acontece? Ele tem um coraçãozinho. O que acontece? Pra tu entender, eu vou botar desse lado aqui. O que acontece? Quando tu sai atrás dos teus pais, tu percebe que tu tava atrás deles, atrás dos teus pais, ali tu tá olhando pro passado. Por isso que eu montei essa dinâmica pra tu entender que a leveza, ela tem que estar na tua vida cotidiana, sem tu precisar dar conta de tudo, porque isso aqui pertence à tua mãe. Isso aqui é a história da tua mãe com teu pai de quando tu era pequena. Hoje nós não sabemos ser adulto. Adulto nós aprendemos todos os dias quando acordamos. A gente sabe ser criança. E a criança traz o padrão dos familiares, que é aqueles que nos deram valores e bases. Então, a partir de hoje, o teu olhar tem que ser ainda mais leve do que tu já tem. E se permitir ser cada vez mais adolescente quando tu tiver necessidade de ser adolescente. E se tu achar que tu tá dando conta de tudo e tá pesado e tá difícil, agora eu vou comer pipoca. E um mundo que lute. Simples assim. Negociar com a tua criança interior é... não sei fazer. Ah, viu? Negociar com a tua criança interior é a primeira parte para fortalecer a tua liberdade, né? E a tua segurança diante da vida. Então, assim, os teus filhos vão ficar mais próximos de ti, porque eles já devem ser, porque tu é uma mulher jovem, sabe? Tu já tem essa conexão, todo entendimento sexual. Então, todo o teu relacionamento, ele vai melhorar ainda mais, porque vai ter toda essa leveza que a gente precisa. Porque a vida é leve, nós que complicamos. Porque nós trazemos o padrão de repetição porque a gente quer pertencer a isso aqui. Legal. Fez sentido pra ti? Sim, sim. Então, por gentileza, por favor, tire uma carta. Olha aí. Leia pra nós. Vou dar uma aqui do meio pra ver se... Agora estou pronta para ir à vida. Olha aí. Tu percebe? Então, assim, a consciência que a gente traz dentro desse movimento é de que tu é uma mulher adulta e tu tá pronta pra viver o que tu vive. Tu só precisa olhar mais com a leveza da vida. A alegria de viver, que nem a gente fala no Sistêmica. Tem mais alegria de viver. A vida não é só pagar boleto, passar raiva, evoluir. Tem uma coisinha boa ali no meio do caminho, sabe? Sim. Porque todo mundo faz isso e tá tudo bem. Então, te olhar mais com essa leveza é saber que amanhã tá tudo bem se tu quiser andar de pé descalço. E que lute o mundo que julgue. Porque as pessoas vão falar da gente de qualquer jeito. Ok? Certo. Nosso momento com a nossa fisioterapeuta pélvica, Fernanda. Não sabia de nada disso. Falei, botou os bonequinhos aqui. Eu falei... A nossa fisioterapeuta pélvica, Fernanda. Gurias, eu já tenho que parar, Lu. Tenho, né? Tenho. Então, assim, aproveitando esse gancho, eu quero agradecer imensamente a presença de vocês. Foi incrível o programa. Por favor, suas redes sociais, suas considerações finais. Então, eu que agradeço o convite. Na verdade, foi um convite duplo, né? Dani veio falar comigo, me apresentou você e a gente entendeu que tinha muito assunto para falar.
E acho que sempre com o objetivo de mesmo que essa mensagem chegue para alguém, que alguém que está precisando, que alguém que entenda, né? É muito mais do que só uma divulgação profissional. É você poder tocar ali em algum momento em pessoas que estão passando com dificuldade, que estão passando pelo que você já passou, pelas minhas dificuldades, pelas suas, poderem procurar isso. O meu Instagram é @FernandaLebesFísio, Lebes, L-E-B-E-S. Eu tô sempre falando sobre isso, né? No meu Instagram é uma mistura ali de gestantes, de pós-parto e um pouquinho de disfunção sexual, que a gente fala ali o quanto dá, mas o pouco que a gente fala as pessoas já vêm cheias de tabu, mas a gente vai estar sempre falando e dando dicas e podendo ajudar aí a cada uma de vocês. Excelente. Gente, segue a Fernanda, né? Tu sabe que isso aí é pra vida. Nada do cara, ninguém fazendo xixi, entendeu? Perna fora. Por favor, me respeita. Pois me mandem lá no Instagram se fizeram xixi, tá? Não, porque xixi é normal, gente. Todo mundo faz xixi, né? Mas ninguém conta que tá escondendo. Ah, me escapando. respeita. Agora tá na hora de saber que é a hora de procurar uma fisioterapeuta. Exatamente. Ou então, né, Daniele Lolli, consultora em sexologia. Exatamente. Por favor, Daniele. É justamente isso que eu tava falando que a Fernanda falou. É para levar, que tem outras Danis passando por isso, por uma situação que eu já passei, não entendendo, não sabendo. E aí, assim, o que fazer? Achando que é normal ter dor na relação. Não é normal ter dor na relação. E, inclusive, a gente é uma potência de orgasmo. Então, assim, só que precisa saber, se permitir e descobrir esse mapa do prazer. Então, é isso que eu quero levar, essa informação, quebrar esse tabu e transformar essa potencialidade de prazer que todos nós somos. Mas a gente precisa se permitir, começa por nós primeiro. Então tem outras Danis, tem muitas mulheres por aí, tem homens como entraram aqui com perguntas, para poder ajudar, explorar e apresentar cada vez mais e viver cada vez mais com prazer. E tua rede social, Dani, por favor? @Prazer Fogão a Lenha. Gente, não tem nem roupa pra isso, né? Daniele, Prazer Fogão a Lenha. Chama ela lá no Instagram, consultoria, ela dá consultoria por mulheres online. Então, assim, o pessoal de Portugal, como é que é o nome daquela senhora ali, Luciana? Não pode falar, tá bom. Mas assim, eu sei que tu tá assistindo e é isso mesmo. Consultoria da Dani, e vai ser bem importante também, até a Fernanda, porque isso é um assunto que nós temos que conscientizar e trazer para o nosso dia a dia. Eu quero aproveitar esse programa incrível no dia de hoje e finalizar ele agradecendo a vida, porque nós somos mulheres e damos vida. Nós geramos vidas e a vida traz a luz. E eu quero agradecer também ao meu colega de programa, eu quero agradecer ao meu programa, desculpa, a Luciana tá gravando, o senhor me atrapalha, gente. Vou voltar lá, para aí. Então, assim, eu tava falando da vida, né? Vamos voltar, isso aqui é ao vivo que a gente acontece. Você quer agradecer ao seu colega de programa? Não, eu voltei, mas precisava voltar na luz. Depois a Tati resolve isso aí, viu? Gente, sobre luz, sobre vida. Nós precisamos todos os dias acordar com a alegria de viver, mesmo quando não esteja um sol brilhando e tá tudo bem. Porque a vida é o momento, e o momento é a gente que vive. Então, eu quero agradecer já ao meu colega de programa, que eu estive algumas vezes com ele, o Serginho. Ele fez a passagem essa semana e foi muito importante estar com ele, pois ele deixou um legado incrível, Babalorixá. Ele é escritor e o legado dele dentro da história de matriz africana, junto do conteúdo que ele trazia para a rádio, também transformou muitas vidas, e eu tive o prazer de conversar algumas vezes com ele. Nós ficamos até de marcar o programa e por fim não foi. Mas Serginho, eu vejo você, e que todo o teu caminho seja de luz até a tua chegada. E tu sabe aonde é. Pode. Então, gente, por favor, me sigam lá, michelleramos.psicoterapeuta. Um beijo pra vocês e até a próxima semana, às 20h30, aqui na Rádio Tropical Web Brasil, no programa Conscientizando. Conscientizar para evoluir. E lembre-se, é sobre vida. É sobre vidas que geram vidas e ter alegria em viver. Todo dia é uma oportunidade de renascer. Viver e não terá vergonha de ser feliz.